Então, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui deste canal. Galera, estamos em Monte Gordo. Vim aqui pegar clientes, né? Clientes pra levar lá pro aeroporto. E nesse hotel branco aqui, ó, esse hotelzinho aqui, ainda tá um pouquinho cedo. Acho que eu vou encostar em algum lugar aí pra fazer um tempo. Tá cedão ainda, mas nesse hotel, nesse branquinho aí, não tem essas bandeiras bonitas aí, ó. Vasco da Gama. É isso aí. Vou encostar ali um pouquinho, fazer um tempo. Isso aí, dia chuvoso hoje, né? O Algarve todo tá meio chuvoso hoje, choveu a noite toda também. Foi bom pra dormir, muito bom. Então, meus queridos, daqui a pouco eu volto aí para trazer atualizações. Tamo junto. Prontinho, já estamos aqui, ó, na portaria do hotel. Que assim tem uma porteira, né? Tem uma cancela do outro lado ali. E daí tem que apertar um botãozinho no interfone lá para poder entrar aí. Mas é isso aí. Isso aí. Topzera. Pegar o cliente aqui e lá pro aeroporto, que hoje eu tenho só 3 voltas, gente. Tenho 3 voltas hoje, pá. Só 3. Tá fraco. Também com esse tempo, né? Mas também, o cara quando faz a reserva não sabe como vai estar o tempo, né? Pelo menos eu acho que não. E... bom... e tem 3 voltas pra fazer, já fiz uma, essa é a segunda. Tem mais uma pra fazer perto do meio-dia e acabou minhas voltas. E aí, olha... acho que... o cliente tá vindo ali já. Vamos junto, galera. E aí, meus queridos amigos. Olha a cena. Caraca, velho. Que isso, meu. Tá abandonado, será? Nossa, gente. Tem um ninho de rato aí dentro. Credo. Caraca, será que transporta criança nesse estado? Meu Deus do céu. Bora lá tomar café. Meus queridos amigos, estamos aqui na C&A do shopping do Fórum Algarve. Tô procurando aqui umas camisas, né? Olha que bonita. Camisa social. Top. Aqui, ó. XXL. Tem essa e tem essa aqui, ó. O que vocês acham? Qual é mais bonita? Essa ou essa? Acho que essa aqui, né? Essa aqui combina com meus olhos. Combina mais com os meus olhos azuis ou claros. Também tava olhando essa aqui, ó. É tudo o mesmo preço, 20 euros. Só que essa aqui é uma malha um pouco mais pesada. Isso aqui no verão vai... quando eu suar, isso aqui vai aparecer o suor aqui, ó, de certeza. Aí tem umas camisetas bem bonitinhas de gola polo, do jeito que eu gosto. Eu não gosto de usar camiseta convencional. Aí eu tava pensando nessa aqui também, esse modelito aqui, ó. O que vocês acham? Ó? Acho que conecta mais com o cliente, né? Tipo uma vibe praiana. Acho que conecta mais com o cliente também, né? Tava pensando em levar uma dessa e uma daquela lá, ó. Tipo aquela azulzinha lá. Hein? O que vocês acham? Ó, tem essas aqui também, pá. Muito bonita. Muito bonita. Ó, camisa. Gola polo. Olha só, essa aqui é top, cara. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é fantástica. Preço, se for 20 euros também, quem sabe, né? É 20 euros também. 20 euros. Aí que bonita. Gostei. Mas só que eu acho que a camisa, eu acho que é mais, tipo, né? Fica um pouco mais social, né? Tipo estilo motorista, mais sério. Mas ao mesmo tempo também um pouco mais descontraído, né? Principalmente essa aqui, ó. Aquela quadriculadinha lá também. Acho mais, sei lá, diferente. E aí, pessoal, o que vocês acharam do meu look? Agora eu tô de casaco, né? Mas ó, comprei
Camisa legal pra trabalhar. Agora eu tô um motorista, né? Calça jeans, nunca tive. Comprei uma calça jeans. Agora eu tô parecendo um motorista, né? Queridos amigos, estamos aqui no continente de novo, pelo segundo dia, e vamos tomar um cafezão. Vamos lá, um cafezinho, um cafezinho. Queridos amigos, estamos cá em Albufeira e olha só que vista. Parei aqui só pra gravar essa vista pra vocês, ó. Parei aqui nesse recuo da pista só pra mostrar essa imagem dessa zona aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é a Oura. Oura, não, é da Ourada, isso. Aqui é a Ourada. Olha só, meu, olha só esses apartamentos todos coloridos. Ó, lá são prédios, lá atrás, lá são prédios inteiros, prédio tudo colorido, pá. Ó, e aqui tem umas casas bonitas também, assim, ó. Tudo colorido, é tudo colorido essas casinhas, é tudo colorido. É tipo um condomínio, entendeu? Mas só que não. Não é um condomínio, tipo, não é um condomínio fechado, entendeu? É uma urbanização, digamos assim. Entendeu? Ó, é uma urbanização, ó, vai lá, vem até aqui assim, ó, daí vem pra cá, ó. Então é uma zona que foi construída, né, nesse espaço terreno vazio aí, até lá em cima, lá. Ó, vocês estão vendo lá em cima, lá? Lá em cima é terreno ainda, Se calhar não teve autorização para urbanizar aquela zona lá em cima, né? Ó, mas ia ficar legal uns apartamentos turísticos. Parece que tem uma construção lá no meio, lá. Uma construçãozinha. O que será que é aquilo lá? Alguma coisa de água, de esgoto, alguma coisa do tipo? Pode ser, né? De serviço, né? Olha, ó. Vai até aqui, ó. Vai até aqui e para, ó. E é grande, tá? Eu vim de lá de baixo agora. Olha, ó. Que bonito, ó. Caraca, é bonito demais, gente. Albufeira é bonito, pá. É bonito. Mas, infelizmente, assim como Portugal inteiro, né? Albufeira tá perdendo a sua identidade, pá. Tá perdendo. Vocês podem estar se perguntando, mas Jonas, por que tá perdendo a identidade, cara? Porque Portugal já não é mais o mesmo Portugal de 20 anos atrás, meu. Nem de 10. E os portugueses ainda não se perceberam. Não perceberam. Portugal já não é mais Portugal dos portugueses. Agora tem aí uns 350 mil brasileiros, né? Num país pequeno como Portugal. Portugal é um país pequeno, pá. Por isso tem a brincadeira o meme da Guiana brasileira. Porque Portugal é do tamanho das Guianas lá em cima, né? Lá em cima do Brasil, lá na divisa do Brasil, tem a Guiana Francesa, tem a Guiana Inglesa e a antiga Guiana Holandesa, que agora é o Suriname, né? Então tem as 3 Guianinhas lá em cima, que ainda a gente chama de Guiana, pá, né? Porque é tudo muito recente, né? O Suriname é muito recente. Então, assim, então é as Guianas. Então a gente tava brincando, né? Falou que Portugal é a Guiana brasileira, porque tem muito brasileiro aqui, né? Tem muito brasileiro aqui, a cultura é muito parecida. Graças a Deus, né? Melhor que seja parecida com Não, na verdade a cultura do Brasil é parecida com a do Portugal, né? Porque fomos colonizados, pá. Quer dizer, os índios foram colonizados, né? Quem tava lá, né? Quem tava morando lá. Eu não tava morando lá, nem meus descendentes estavam morando lá. Meus descendentes são tudo europeus. Então, né, os portugueses foram lá, colonizaram os índios, né? Pobres dos índios. Foram colonizados, hoje vivem na miséria, né? Tem gente que critica o Bolsonaro, tem gente que fala mal do Bolsonaro, critica o Bolsonaro, mas saibam vocês, portugueses, os brasileiros já sabem, tô careca de saber, que o índio hoje no Brasil, ele vive na miséria. Ele vai para as grandes cidades para pedir esmola, para vender pulseirinha, para vender cestinho, para comprar comida. Os índios hoje vivem na miséria. E a ideia do Bolsonaro era o quê? Pegar uma grande parte das terras que eles têm, né? Porque o índio ele já não vive mais caçando, né, como antigamente. Não, ele não vive mais caçando. Então o índio ele gosta de ter terra, né? Essa terra é minha e ponto, acabou.
gostam de ter, as terras deles. Né? É as terras deles. É isso. Então assim, mas o Bolsonaro tinha uma ideia de pegar algumas partes das terras deles, que são terras raras, né? Ricas em minerais altamente valorizados no mundo todo, e passar os royalties para eles. Pá, os índios iam ser um povo muito rico no Brasil. Ia ser, os índios ia ser o povo, a etnia mais rica do Brasil, cara. Porque assim como a Petrobras repassa royalties para cidades, para os estados onde eles extraem o petróleo, né? Obviamente seria repassados os royalties da exploração de minério de terras indígenas para os indígenas. Então, pá, eles seriam automaticamente muito ricos, mas alguém não quis, né? Alguém não quis, né? Mas a ideia do Bolsonaro era top, pá. Ia resolver o problema dos indígenas de certeza absoluta, né? Mas tudo bem. Então, Portugal está perdendo a sua identidade. Eu acho que tem tantos indianos quanto brasileiros hoje aqui em Portugal. Tem tantos indianos quanto brasileiros, pá. Números oficiais é da galera que tem autorização de residência. Mas eu garanto pra vocês que mais da metade deles que tem aqui não tem autorização de residência e não tem documento nenhum. Mas vivem aí, né? Porque Portugal parece que não tem capacidade de mandar de volta, né? Não tem essa... Como é que vai prender, pá? Não tem nem cadeia pra enfiar um tanto de gente que eles vão deportar. Imagina, tá um indiano ali, pá, não tem documento, ok. O policial chega, confere, não tem documento. Ok, não tem documento, e agora o que eu faço? Tenho que prender? Não posso prender o imigrante, pá. O que eu tenho que fazer? Não sei. Sabe? Não tem cadeia pra botar, meu. Vai botar o imigrante legal no meio de bandido, no meio de estuprador, no meio de bandido, pá. Não dá, velho, não dá. Tem que construir presídios pra imigrantes. Cara, isso é contra as políticas, contra as leis portuguesas que já existem, né? Acho que da Constituição, alguma coisa do tipo. Eu não sei bem, mas Portugal não estava preparado para isso, não. Portugal ainda não chegou nessa parte, pá. Entendeu? Sabe quando a mulher briga com o homem e não sei o que, pá, e no fim o homem tem razão? E ela diz, realmente, eu estava errado, tu tem razão. E o cara diz, epa, e agora eu não sei o que fazer, meu, eu nunca cheguei nessa parte. Exatamente, olha isso. Olha isso. Nossa, uma Lamborghini, meu. Eu acho que... Não, é uma Ferrari, Então, assim... Então, Portugal não chegou nessa parte, pá. Assim como o homem não chegou na parte de vencer uma discussão com a mulher. E agora o que eu faço, meu? Eu nunca cheguei nessa parte. Ai. Portugal não chegou nessa parte, pá, de ter tanta imigração que não pudesse controlar. Portugal tem tanta imigração que não pode controlar. Imigração legal agora, né? Porque acabou a manifestação de interesse, acabou os meios legais para ficar no país, então agora tem os esquemas ilegais que o pessoal vem e fica e pá, e não se dá para fazer nada, cara. Então assim, tem muito indiano, tem muito... Eu me assustei, eu não sei se eu cheguei a falar no vídeo anterior, mas eu me assustei quando eu fui lá no Porto agora, e esses dias atrás aí, eu fui lá no Porto, fazer a renovação, né, da minha autorização de residência. E eu vi muito árabe, não era indiano, árabe lá no Porto. As ruas carregadas de árabe. Lá na rua onde a minha amiga Rosana ela mora, como é que eu vou dizer, as profissionais do sexo que trabalham lá, quase na frente da casa dela, quase na frente da entrada do prédio dela, as profissionais do sexo, né? E lá tem muito árabe. Eu vi muito árabe, Eu saí pra ir no mercado, o mercado tava fechado. Cara, nas ruas era só árabe. Só árabe, não é que tinha muito árabe, não, é só árabe, só árabes. O pessoal, sei lá, veio da faixa de Gaza, não sei. Mas o pessoal tá vindo em massa ilegalmente pra cá. E estão ficando, estão aí fazendo não sei o que. Não sei se estão conseguindo trabalho no negro, não sei o que eles estão fazendo. E não sei mesmo. Não vou falar nada que possa me comprometer aqui, mas
Não sei, gente. Olha, é criatividade, pá. Use sua criatividade. Então, assim, melhor que Portugal, né? Tenha o estilo brazuca de viver do que o estilo indiano de viver, né? Porque você já sabe como é que funciona, né? O árabe também, você já sabe como é que funciona. A pesquisa da Reuters definiu um ranking dos países árabes que mais oferecem perigo às mulheres em suas sociedades e até nas suas constituições. É claro que essa questão não é um problema exclusivo desses países árabes, mas olha, eles estão se esforçando, viu? Um relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostra que 1/3 de todas as mulheres do mundo foi vítima de violência doméstica. E o grande problema é que nos países de língua árabe, muitas vezes essas ocorrências são estimuladas por políticas públicas locais. Chegam inclusive a restringir a liberdade dos direitos femininos. De acordo com essa pesquisa da Reuters, o Egito é considerado o país no mundo árabe mais perigoso para as mulheres. Existe uma estimativa de que lá praticamente todas as mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual. Frequente também a ocorrência de casos de estupro no país. A França perdeu a sua identidade, né? Perdeu a sua identidade totalmente. Não existe mais aquele carinha com o chapeuzinho assim, sabe? Que você vê em vídeos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, o francês tradicional, esse não existe mais. É só árabe, africano, pá. A França, acabou aquela França de francês, entendeu? Agora é tudo uma misturada de coisa, entendeu? As escolas estão tendo se readequar para atender as crianças de outras etnias, de outras religiões, entendeu? Portugal vai entrar no mesmo estilo, pá. O Portugal de 10, 20 anos atrás já não existe mais e cada vez mais vai ir diminuindo. Vai ficar um país misto, cheio de coisas, que nem a Suíça. O suíço, a língua suíça, já não se fala mais na Suíça. Agora se fala outras 3 línguas. Se fala francês, que é o predominante língua na Suíça, é o francês. Depois o alemão e em algumas partes lá da fronteira com a Itália, o italiano. E o suíço mesmo, ele é falado bem no interior, lá onde tem a criação das vaquinhas, onde tem a produção de queijo, dos fazendeiros, pá. Aquela galera que vive mais na zona rural, né? Que daí são pessoas mais antigas, né? Que passaram a tradição, passaram a língua para os filhos, para os netos e tal. Então, assim, lá ainda se fala o suíço, mas no resto do país todo, nas grandes cidades, não se fala mais suíço. Se você tentar falar suíço, acho que ninguém entende. E Portugal vai entrar nessa mesma linha, entendeu? Porque Portugal é um país pequeno, com 14 milhões de habitantes, no geral, né? São em torno de 9 a 10 milhões de portugueses e cada vez tem diminuindo mais. E as pessoas estão vivendo aqui, os portugueses, né? Estão vivendo, pá, sua vida e tal. E numa e outra tropeça com um indiano fazendo merda no trânsito, né? Que nem eu acabei tropeçando num indiano fazendo merda no trânsito. Aí você acaba se incomodando com um que outro. Aí você pensa, eu não quero ficar mais aqui. E migra. Os jovens hoje em dia estão vendo o que Portugal está se tornando, né, vagarosamente. Nem diria tão vagarosamente, acho que até considero a passos largos, né? Portugal está se encaminhando para uma perda de identidade total, né? Nem parcial, é total mesmo. Porque os portugueses que ainda estão aqui por causa da sua cultura, por causa da terra, por causa da família, aos poucos vão indo embora também. Aos poucos vão indo embora, vão imigrando, vão indo para outros lugares.
E até o dia em que o reagrupamento familiar vai começar a ser autorizado, né, com propostas políticas aí, né, políticas progressistas, políticas socialistas, né, e vão começar a autorizar o reagrupamento familiar dessa galera, dos indianos, dos árabes e tal. Aí, meu, multiplique por muito. Portugal vai perder completamente a sua identidade, cara. Senhores portugueses que acham muito mal o meme de Guiana brasileira, vão ter que se acostumar, meu, a não viver um meme, mas a viver uma realidade de uma Guiana indiana ou de uma Guiana árabe. Nós brasileiros somos de boa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente gosta de bagunça, meu, de bagunça boa, pá, bagunça divertida, descontraída, né? Os portugueses acham que isso é falta de respeito. É falta de respeito. Falta de respeito, vocês vão ver quando for autorizado o reagrupamento familiar dos indianos e dos árabes. Aí vocês vão ver que uma brincadeira, meu, um meme é muito mais divertido do que viver uma realidade de uma Guiana indiana, meu, de uma Guiana árabe. Esperem pra ver. A gente é triste, pá. Mas é verdade, meu. É verdade, cara. É só você sair na rua, pá. É só você dar uma volta na rua, cara. Não precisa nem ir longe, cara. Dá uma volta na rua, você vai ver o que tá acontecendo na rua. É uma loucura. Tá? Então é isso, meus queridos amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Ontem eu não consegui gravar vídeo, desculpa. Não consegui fazer muita coisa, porque eu tava envolvido com outras coisas. Mas hoje tem. Hoje teve aí. E, gente, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Cabe a cada um de nós, né, fazer algo para mudar isso. Tem que votar nas pessoas certas. Nós brasileiros, muitos de nós brasileiros não votamos em Portugal, infelizmente. Ainda não temos documentação, digamos assim, para votar aqui, né, porque muitos de nós têm só a CPLP vencida, a gente não consegue fazer nossa vida eleitoral aqui, então tá tudo nas mãos dos portugueses. O destino de Portugal está realmente nas mãos dos portugueses, em não votar no Partido Socialista, não votar em Partido Progressista. O Chega, eu acho que ele tá contra todo mundo e tem políticas perversas. É verdade, o Chega chega de Chega, meu. Sabe, o Chega não iria funcionar para Portugal como um todo. Ele só iria funcionar na parte de barrar a imigração, de barrar direito dos imigrantes que já estão vivendo legalmente aqui. E a polícia passou por mim, eu acho que eles vão encher o saco. Então deixa eu ir embora. Já termina o vídeo aí. A GNR passou por mim lá e deu uma buzinadinha, né? Tipo, acho que não era para eu ficar ali. Mas ali era um recuo da pista, não era um acostamento, era um recuo. Não sei por que era aquilo ali. Mas eu não achava que ali era proibido parar, até porque não tinha placa nenhuma. Nem de proibido parar, nem de proibido estacionar, então parei ali. Eles deram uma buzinadinha, eu acho que eles iam fazer a volta, então eu preferi sair de lá, né? Mas tudo bem. Então assim, então só pra avisar vocês, votem certinho. Votem com cabeça, entendeu? Porque as coisas não podem sair de controle. Eu acho que a alternativa liberal seria uma boa. A alternativa liberal que fala? Não sei, parece que é. E o AD, né? Que é o quê? Alternativa Democrática? Não sei, gente, eu não sei o nome certinho dos partidos, mas o democrata de direita, né? Alternativa de direita, eu não sei. É o Montenegro, né? O Partido do Montenegro. Parece que estava querendo fazer as coisas funcionar ali, né? Tinha acabado com a manifestação e tal, trancou, né? Isso foi bom. Mas agora, fazer as políticas do Chega aqui em Portugal não ia funcionar pro lado muito bom, não, sabe? Eu acho que ia atrasar muito o país, ia
ia gerar muita raiva, muita discussão, muita baderna. Eu acho que ia ser um grande problema para Portugal se o Chega se elegesse, né? Mas o Partido Liberal e o Partido do Montenegro, eu acho que, pelo que eu tenho visto os debates, né? Eu tenho visto os debates que eles fizeram aqui e na televisão, né? E eu acompanho nas redes sociais as emissoras de TV e daí eles postam ali e tal, então eu acompanhei um pouco e eu achei muito interessante as coisas que o Montenegro falou, as coisas que o pessoal do Liberal também, a Alternativa Liberal falou. A Alternativa é outra coisa. Bom, e é isso, tá? Só queria me pronunciar sobre isso, falar um pouco sobre isso aí, porque é uma das coisas que a gente está vendo acontecer muito aqui e não tem sido muito confortável não, para ser bem sincero com vocês. Ainda os brasileiros, os portugueses, cabo-verdianos, os angolanos, a gente compartilha da mesma ideia, da mesma ideologia, né? A gente compartilha da mesma matriz, matriz ideológica e tal, né? As leis do nosso país é muito semelhante, muito parecida. Então, mas os indianos e os árabes são totalmente diferentes, são culturas totalmente diferentes, né? E cara, a gente sabe que é difícil se adaptar a uma nova cultura. Foi difícil para nós brasileiros, que já somos um país muito parecido com Portugal, né? Então assim, já foi difícil algumas coisas. Agora imagina eles, né, ter que se readaptar a uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. É uma coisa muito radical. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Então, cara, sei lá, eu acho que não tem como dar certo isso, não. Mas é só uma opinião, tá? Então é isso, meus queridos amigos. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Temos vídeos aqui a princípio diariamente, né? Às vezes acontece que eu não consigo postar um vídeo, mas temos vídeos aqui diariamente. Se você gosta, então se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o like aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Fui. Valeu.